Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Painel de Notícias. Nesse mês de abril foi comemorado o Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva. Nada mais justo do que falarmos sobre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, uma organização sem fins lucrativos que promove a inclusão social, a defesa de direitos, a educação e a saúde de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Um processo judicial envolvendo a APAE chegou à Justiça Federal. Confira. TRF da Primeira Região assegura justiça gratuita à APAE sem exigir comprovação financeira. Na entrevista especial, saiba mais sobre a atuação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Começa agora. Fica comigo. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, conhecida como APAE, oferece atendimento e apoio especializados a pessoas com deficiência intelectual e múltipla nas áreas de saúde, educação especial, reabilitação, assistência social e inserção no mercado de trabalho. Todo esse atendimento multidisciplinar é oferecido de forma gratuita a pessoas de todas as idades. E foi exatamente o caráter filantrópico que garantiu à instituição a gratuidade de justiça. Saiba mais na reportagem de Roberta Nunes. Em cada sala de atendimento, em cada gesto de cuidado, existe uma rede silenciosa que sustenta vidas. Para milhares de famílias, instituições como a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, representam muito mais do que um serviço. São um ponto de apoio, desenvolvimento e esperança, como no caso da dona Leila, mãe da Juliana, que sofreu sequelas da rubéola durante a gestação. Ela conta com o apoio da APAE há 26 anos. A APAE na minha vida começou cedo. A APAE, para mim, é a segunda casa. Acolhe, cuida, orienta, alimenta. Então, todo estímulo é benéfico. E nisso a Juliana já tem 26 anos na APAE. Outros tantos que pudessem ir para a APAE, é muito benéfico. É uma barreira que a gente tem que transpor para ficar de bem consigo mesmo. Hoje eu deito e durmo, que eu acho que a minha missão de mãe já está cumprida. E a gente tem que se preparar muito para toda a rejeição, que inúmeras vezes começa dentro da família. Na minha não, mas a maioria das vezes. E são pessoas que são rotuladas o resto da vida. Mas por trás de cada atendimento existe um desafio silencioso: manter esse trabalho vivo todos os dias. Hoje a instituição atende dezenas de pessoas e depende de recursos públicos e parcerias para manter o funcionamento, como conta Miriam Queiroz, procuradora jurídica da APAE Brasil. A Rede APAE Brasil é uma rede de atendimento e defesa de direitos às pessoas com deficiência. Nós estamos presentes em quase 50% dos municípios brasileiros, então somos mais de 2.250 APAEs espalhadas pelo Brasil. Nós temos uma história de mais de 71 anos de existência, de apoio às pessoas com deficiência, à inclusão dessas pessoas na sociedade. Então nós fazemos um trabalho tanto no campo da assistência social, da educação, da saúde, envolvendo políticas que envolvem a cultura, arte, esporte, tudo com foco no desenvolvimento e na inclusão, na autonomia das pessoas com deficiência, essa visibilidade que a gente tanto almeja e espera que eles sejam incluídos na sociedade. Nós não temos uma atividade econômica que visa lucro, nós dependemos e trabalhamos com doação,
com doação de pessoas físicas, jurídicas e também parcerias com o poder público. Então, toda a nossa estrutura e os nossos recursos é para uma finalidade específica, que são as finalidades de interesse público, justamente fazendo essas atividades que complementam as atividades do Estado. Com base nessa realidade, a 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região assegurou à APAI o direito à justiça gratuita, sem exigir comprovação de dificuldades financeiras. Uma sentença da Justiça Federal que confirma mais do que um direito jurídico, garante a continuidade de serviços essenciais para pessoas com deficiência. Quem fala mais sobre essa decisão é o advogado Antônio Rodrigo Machado. Na regra geral, toda e qualquer associação, uma pessoa física também, que demonstra que não encontra condições para fazer a utilização desse direito de acesso à justiça sem comprometer a sua renda familiar, por exemplo, no caso das pessoas físicas, essas pessoas físicas e todas as demais pessoas jurídicas que demonstrem hipossuficiência também tem a garantia, já na lei, isso é pacificado. Fica bem ressaltado na decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o ponto que a APAI não é uma instituição apenas destinada ao cuidado das pessoas com deficiência intelectual. Ela é destinada também a interesses dos idosos que estejam nessas condições. Então, ao utilizar esse aspecto estatutário, né, uma das finalidades daquela instituição, passou a valer a regra geral para todas as demais entidades, mas para a APAI e todas as outras que representem interesse dos idosos. A tese jurídica aprovada no Tribunal Regional Federal da Primeira Região é que essa hipossuficiência ela vai ser presumida, fazendo com que tanto a APAI quanto outras instituições filantrópicas que cuidam dos interesses dos idosos tenham a gratuidade judiciária já presumida, fazendo com que elas possam acessar a justiça sem esse pagamento, sem esse custo. Com a decisão, instituições como a APAI ganham mais segurança para buscar seus direitos na justiça sem comprometer recursos que são essenciais para o atendimento de quem mais precisa. Em casos como esse, a Justiça Federal chega onde realmente importa, na vida de quem depende de cuidado, atenção e oportunidades. Ao garantir esse direito, o TRF da Primeira Região reafirma que acesso à justiça também é garantir dignidade, inclusão e futuro, porque para essas famílias, cada atendimento mantido é uma chance a mais de recomeçar. Qual é o perfil do público assistido pela APAI? O que é essencial para atender essas pessoas? Quais os desafios para manter a oferta de serviços? Confira as respostas a essas e a outras perguntas a partir de agora, na entrevista com Cáritas Aben Attar, coordenadora pedagógica da unidade da APAI que funciona no Guará, uma das regiões administrativas do Distrito Federal. Ela é professora, neuropsicopedagoga e especialista em educação inclusiva. Cáritas, seja muito bem-vinda ao nosso IP Entrevista. E eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre os serviços, né? Que serviços que a APAI oferece em suas unidades? Muito obrigada pela oportunidade, Roberta. Enfim, nós temos dois grandes programas, né? O primeiro programa, que foi o que deu início com o surgimento da APAI aqui no DF, foi a questão da pré-qualificação profissional das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que até então nós não tínhamos, né? Há 60 e poucos anos atrás nós não tínhamos esse tipo de atendimento, nenhuma instituição prestava esse tipo de atendimento. Então veio, né, no caso, com a pré-qualificação profissional das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e a inserção e o acompanhamento desse atendido, desse aluno no mundo do trabalho. E posteriormente nós
verificamos a necessidade de criar um outro programa para esses alunos que ficaram retidos na instituição, que por motivos diversos não foram inseridos no mundo do trabalho. E aí a gente criou o programa do Centro-Dia, né, que são as oficinas socioocupacionais, e esse programa ele visa promover a autonomia e a independência, né, nas atividades de vida diária e instrumentais também, para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, ou seja, ela pretende promover autonomia e independência nas atividades corriqueiras, rotineiras de casa, né, a questão de autogerir a própria higiene, a própria alimentação, né, a própria organização do seu ambiente. Perfeito. E qual é o perfil do público, né, que é assistido pela APAE? Atendemos jovens e adultos a partir de 14 anos de idade, egressos da rede pública ou egressos da comunidade, ou por encaminhamento de Ministério Público, Conselho Tutelar, enfim. Pessoas com deficiência intelectual, né, tem que ter a partir de 14 anos de idade. A deficiência intelectual pode ter algumas outras associações sindrômicas ou de transtornos globais do desenvolvimento. E aí não temos idade limite. A gente tem hoje aqui uma atendida que tem 84 anos. E quais são as atividades essenciais, né, para essas pessoas que são atendidas, que são acolhidas aqui pela APAE? A APAE, apesar de ser uma instituição especializada, ela visa a inclusão social, né? Então, a gente faz isso, né? A gente faz essas atividades visando a questão da inclusão, que seria a questão da habilitação para o mundo do trabalho, a habilitação para o desenvolvimento e autonomia de habilidades para a vida rotineira, além de promover lazer, cultura, né? Acesso a direitos, né? Acesso a informações referentes aos direitos da pessoa com deficiência como um todo, né? Agora fala um pouquinho pra gente, né, por que a APAE é fundamental tanto para os assistidos quanto para suas famílias? É um espaço, né, de desenvolvimento de habilidade, mas também de socialização, né? Muitos dos nossos atendidos têm familiares que já estão em processo de envelhecimento, já estão envelhecidos, nossos próprios alunos também estão em processo de envelhecimento, e boa parte dessas famílias hoje não tem um outro recurso, uma rede de suporte, de amparo, e principalmente um local para que seja desenvolvidas essas habilidades que eles tanto necessitam, né? Então, assim, a gente tem uma equipe multidiversa que trabalha em várias frentes, ensinando essas novas habilidades, mantendo habilidades que já tinham anteriormente, né? Então, acredito que é primordial tanto para essa autonomia e independência, quanto também para a socialização dos nossos atendidos e dos familiares também. Agora, quais são os principais desafios, né, para manter esse atendimento, para manter a instituição, para não desamparar, né, tanto os assistidos quanto as suas famílias? Então, a APAE é uma ONG, né, uma organização não governamental. A gente depende de recursos próprios apesar, obviamente, né, da colaboração do Estado, né, do governo, com o fomento do pagamento dos profissionais que atendem, que trabalham aqui, parte, por exemplo, da alimentação, ainda tem um custo muito alto com alimentação, com material, com recursos, com manutenção do espaço, né? Então, a gente sempre está correndo atrás de doações, de projetos, de emendas parlamentares, né? De pessoas que se engajem nessa causa que é a inclusão da pessoa com deficiência intelectual. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual o maior impacto da APAE na vida dessas famílias. Eu acredito que, para os familiares, a instituição é parte da vida, né? É uma segunda casa, né? Tanto para as famílias quanto para os alunos. Porque é um espaço de convívio, é um espaço onde eles se sentem acolhidos, que eles se sentem partícipes, né? E a família também. A família é um espaço onde eles podem estar reunidos em prol de uma causa que é comum, né? E a gente sabe que não é um espaço que eles teriam em outros ambientes, porque, infelizmente, o Estado hoje não tem um serviço que forneça esse tipo de atendimento específico para essa clientela, né? Para as pessoas, no caso, com deficiência. Perfeito. Caritas, muito obrigada pela sua participação no nosso IT Entrevistas. Obrigada, Roberta.
Foi muito bom estar com você em mais uma edição do Inteiro Teor. Voltamos na próxima semana com mais decisões da Justiça Federal, que podem ajudar a mudar a vida de muita gente. Enquanto isso, para continuar acompanhando as novidades da Primeira Região, siga o TRF1 nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify. Tchau!